Imagine que você vai ao mercado hoje e compra um pão por R$ 5. Tudo certo, pãozinho quentinho garantido. Mas, algumas semanas depois, você volta lá e o pão está R$ 5,50. Aí você pensa, ué, mas por que subiu? Bom, meu amigo, bem-vindo ao mundo da inflação. A inflação é simplesmente o aumento geral dos preços de bens e serviços ao longo do tempo. Se antes você comprava um pão por R$ 5 e agora precisa de R$ 5,50, significa que o seu dinheiro perdeu um pouco do poder de compra. Ou seja, ele vale menos do que antes. Você já ouviu seus pais ou avós dizerem algo tipo: na minha época, um ingresso de cinema custava R$ 2. Pois é, e hoje, um ingresso pode passar dos R$ 40. O cinema continua o mesmo, o filme continua no telão, mas o valor que você paga para assistir mudou. Isso é a inflação. A inflação está em tudo. No mercado, na conta de luz, no aluguel, na mensalidade da escola, até naquele cafezinho que você toma todo dia. Se os preços sobem e o seu salário não acompanha esse aumento, aí vem o problema. Você sente no bolso, porque pode comprar menos coisas com o mesmo dinheiro. Agora, você pode estar se perguntando, mas por que os preços sobem? O papel da demanda. Imagine que uma banda super famosa anuncia um show na sua cidade. Os ingressos custam R$ 100, mas as vendas disparam e em poucas horas já não tem mais ingresso. O que acontece? Os cambistas percebem que a demanda está alta e começam a vender os ingressos por R$ 500. Isso acontece porque, quando um produto é muito desejado, as pessoas aceitam pagar mais caro por ele. E quando muita gente quer comprar a mesma coisa ao mesmo tempo, o preço sobe. Esse é um dos motivos da inflação: muita demanda e pouca oferta. Custos de produção. Outro motivo para a inflação é o aumento dos custos de produção. Vamos voltar ao pãozinho. Para ele chegar quentinho na padaria, precisa de trigo, energia elétrica, transporte. Se o preço do trigo sobe, o padeiro tem que pagar mais caro. E para não sair no prejuízo, ele aumenta o preço do pão. E aí, adivinha? O consumidor paga mais caro. O dinheiro em circulação. Agora, um ponto super importante. O dinheiro que circula na economia também influencia na inflação. Se um país resolve imprimir muito dinheiro de uma vez, parece ótimo, né? Mais dinheiro para todo mundo. Mas não é bem assim. Quando tem muito dinheiro disponível, mas a quantidade de produtos continua a mesma, os preços começam a subir, porque todo mundo tem mais grana para gastar. Ou seja, dinheiro demais desvaloriza o próprio dinheiro. Como a inflação afeta o seu dinheiro? 1. Perda do poder de compra. Vamos direto ao ponto. A inflação corrói o poder de compra. Ou seja, com o mesmo salário, você compra menos coisas. Vejamos um exemplo prático. Em 2020, com R$ 100, você saía do mercado com um carrinho cheio. Em 2023, com os mesmos R$ 100, já levava metade disso. Em 2025, bom, melhor nem falar. E isso não acontece só no mercado. Aluguel sobe, gasolina sobe, contas de luz, água, internet, tudo sobe. E se o seu salário não acompanha esse aumento, você perde qualidade de vida. 2. Impacto nos investimentos e poupança. Agora, pensa comigo. Se a inflação corrói o seu dinheiro no dia a dia, o que acontece com o dinheiro guardado? Se você tem R$ 1.000 parados na conta ou na poupança e a inflação sobe 10% ao ano, significa que esse dinheiro vai valer menos no futuro. Ele não desaparece, mas compra menos coisas do que comprava antes. É como se você estivesse perdendo dinheiro, mesmo sem gastar. Vamos ver um exemplo. Imagine que você quer comprar um apartamento de R$ 300 mil. Você decide esperar um ano e guardar dinheiro. Mas, nesse período, a inflação sobe e o preço do apartamento também. Agora ele custa R$ 330 mil. Ou seja, mesmo economizando, o seu dinheiro perdeu valor em relação ao preço do imóvel. Esse é um dos grandes efeitos da inflação nos investimentos. Se você não escolher um investimento que renda mais do que a inflação, na prática, você está perdendo dinheiro. 3. Aumento dos juros para conter a inflação. Agora, o governo não fica parado vendo os preços dispararem. Ele tem algumas armas para tentar controlar a inflação. A principal delas, aumento dos juros. Mas, como isso funciona? Simples. Quando os juros sobem, fica mais caro pegar dinheiro emprestado. Comprar um carro financiado?
mais caro. Pegar um empréstimo? Mais caro. Parcelar a fatura do cartão? Muito mais caro. Isso faz as pessoas gastarem menos. Com menos consumo, a demanda cai e os preços começam a se estabilizar. Mas tem um detalhe: o efeito colateral dos juros altos. Quando os juros sobem, as empresas também sofrem. Se fica caro pegar dinheiro emprestado para investir, muitos negócios param de crescer. Alguns até quebram. E sabe o que isso significa? Menos empregos e menos dinheiro circulando na economia. Ou seja, combater a inflação com juros altos pode funcionar, mas tem um preço. Então agora sabemos que a inflação afeta seu dinheiro de várias formas. Você compra menos com o mesmo salário. O dinheiro guardado perde valor ao longo do tempo. Os juros sobem, tornando tudo mais caro. Mas, e aí? Como o governo e o Banco Central tentam impedir isso? Taxa de juros, o freio da economia. Uma das principais ferramentas do Banco Central para controlar a inflação é a taxa de juros. Se a inflação está alta, eles aumentam os juros. Isso encarece os empréstimos e desanima as pessoas e empresas a gastarem. Com menos gente comprando, os preços tendem a cair. Por outro lado, se a economia está fraca, eles reduzem os juros para estimular o consumo e os investimentos. Vejamos um exemplo prático. Imagine que você quer comprar um carro financiado. Se os juros estão baixos, o valor da parcela fica mais acessível e muita gente compra carros. Mas se os juros sobem, a parcela fica cara e as pessoas desistem. Resultado? Menos vendas, menos demanda e preços mais controlados. 2. Controle da emissão de dinheiro. O perigo da impressora ligada. Outro fator que impacta a inflação é a quantidade de dinheiro em circulação. O Banco Central controla isso de duas formas. Regulando o crédito. Ele pode restringir ou facilitar o acesso a empréstimos. Controlando a impressão de dinheiro. Se imprimir demais, pode gerar hiperinflação. Exemplo real: Venezuela. Nos últimos anos, o governo venezuelano imprimiu muito dinheiro sem ter produção suficiente para equilibrar. O resultado? Hiperinflação absurda. Um café que custava 500 bolívares passou a custar milhões de bolívares em pouco tempo. 3. Política fiscal. Como o governo interfere. Além do Banco Central, o próprio governo tem um papel importante na inflação. Se o governo gasta demais sem arrecadar o suficiente, ele precisa pegar dinheiro emprestado ou imprimir mais. E já sabemos no que isso dá. Por outro lado, se ele corta gastos e aumenta impostos, pode conter a inflação, mas também pode desacelerar a economia. Exemplo real: Plano Real no Brasil. Na década de 90, o Brasil sofria com uma hiperinflação tão grave que os preços mudavam em questão de horas. Foi só com uma combinação de políticas monetárias e fiscais que conseguimos estabilizar a economia com o Plano Real. Como podemos nos proteger da inflação? 1. Não deixe dinheiro parado. A pior coisa que você pode fazer é deixar seu dinheiro parado na conta corrente ou guardado em casa. Como já dito antes, se a inflação for de 10% ao ano, significa que seu dinheiro perdeu 10% do valor sem você fazer nada. Então, a primeira regra é: faça seu dinheiro render. Coloque pelo menos na poupança, mesmo que não seja a melhor opção, ou, melhor ainda, em investimentos que acompanham ou superam a inflação. 2. Invista em ativos que protegem contra a inflação. Se você quer realmente blindar seu dinheiro, precisa investir em ativos que acompanham a inflação. Aqui vão alguns exemplos. Tesouro IPCA+. Eles sempre pagam um rendimento acima da inflação, garantindo que seu dinheiro não perca valor. Fundos imobiliários. Os aluguéis costumam ser reajustados pelo IPCA, o que protege contra a alta dos preços. Ações de empresas sólidas. Empresas que vendem produtos essenciais podem repassar os custos para o consumidor e manter sua rentabilidade. Commodities, ouro, petróleo, alimentos. Quando os preços sobem, esses ativos também tendem a subir. 3. Diversifique seus investimentos. Outro erro clássico é colocar todo o dinheiro em um só lugar. Se a inflação ataca um setor, mas você tem investimentos diversificados, as chances de prejuízo diminuem. Um pouco em renda fixa, um pouco em ações, um pouco em imóveis e até um pouco no exterior. Assim, se uma parte for afetada, as outras podem compensar. 4. Consuma de forma inteligente. E claro, além de investir bem, controlar seus gastos faz toda a diferença. Algumas dicas simples para fugir da inflação no dia a dia.
Compre no atacado sempre que possível. Pesquise antes de comprar e aproveite promoções. Evite compras impulsivas. Bom, agora que entendemos como a inflação funciona e como ela impacta nossas vidas, fica claro que esse é um assunto que afeta todo mundo, não importa onde você esteja. Desde o preço do pãozinho até o valor do aluguel, a inflação pode corroer nosso dinheiro se não soubermos nos proteger. Mas a boa notícia é que existem maneiras de se preparar. Investir de forma inteligente, evitar deixar dinheiro parado e planejar bem as finanças são passos essenciais para não ficar refém da alta dos preços. Agora me conta, você já sentiu no bolso os efeitos da inflação? Tem alguma estratégia para lidar com ela? Deixa nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!